Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Hoje nós estaremos gravando uma videoaula para vocês referente, à aula online que não ocorreu na sexta-feira do dia 21 de maio. Por conta de um imprevisto que eu tive, acabei avisando vocês aí nos grupos. Então, vou gravar essa videoaula para vocês, que daí a gente se equilibra aí nas aulas. E o tema que vai nos nortear hoje, é um tema extremamente contemporâneo, é um tema extremamente importante para o momento que nós estamos passando. Falaremos hoje de um conceito de filosofia política. Não entraremos propriamente na política partidária, mas devemos entender todo esse processo que ele não começa agora. As bases da política moderna, elas estão muito antes do nosso século aí, tá bom? E para iniciarmos a nossa aula começa com uma pergunta. O que é poder? Se nós colocarmos essa palavrinha aí em questão, nós vamos encontrar inúmeras respostas. Inúmeras respostas, às vezes diferentes, às vezes contraditórias, e respostas que às vezes se abraçam, se igualam. Então, compreender o nosso papel como cidadão é compreender o papel da filosofia política, é compreender o papel do poder na sociedade. Sabemos nós que a sociedade ela está organizada em instituições. Isso é fato para nós. Mas quando começou e como começou? E como seria um Estado, como seria uma sociedade criada por você nesse exato momento? Se você tivesse essa capacidade de criar as suas próprias regras para que outros pudessem seguir, como seria esse Estado? Como seria essa instituição que você criaria para os outros e para esta sociedade atual? Ou seja, percebam que são bastante questões filosóficas aí e que vai nos envolver, que vai nos levar aí a uma reflexão em relação a essa temática do poder. Sabemos que o termo política significa bem comum, mas como construir politicamente as sociedades futuras? Como construir uma sociedade que não se paute na desigualdade, que não se paute exatamente nessa disputa, nessa guerra entre rico e pobre, entre oprimido e opressor. Ou seja, são questões que nós precisamos pensar. Vamos incomodar aqui um filósofo chamado Aristóteles, lá da filosofia antiga. E Aristóteles, ele dizia que política é uma continuação da ética. Ou seja, em política encontramos uma melhor forma de viver em sociedade. Olha só, na política encontramos a melhor forma de se viver em sociedade. Se levarmos em consideração o termo, o conceito, a etimologia da palavra, que política é esse estado do bem comum, nós conseguimos entender muito bem Aristóteles. E atrelando, conjugando essa vida ética com a vida política, ou seja, é o caminhar de uma sociedade perfeita. Mas estamos aí, devemos ser sinceros, estamos aquém, de conseguirmos essa proposta que Aristóteles nos deixou aí há quase 2.600 anos. Para Aristóteles também somos um animal político, ou seja, um animal que pensa, um animal que faz, que age. E a política, como nós já colocamos aqui, é a realização do bem comum. É um ideal que precisa ser alcançado.
Então, percebam como é interessante essa visão de Aristóteles, e acaba sendo uma visão distorcida para nós, ou talvez não pensada por nós nesses campos aí. Perceba que em nenhum momento, para Aristóteles, ele atrelou política à nossa primeira pergunta. Não foi atrelado política e poder. Já no conceito moderno, o conceito de política está extremamente ligado ao conceito de poder. Na modernidade, política é o processo de formação, distribuição e exercício do poder. Então, cabe uma pausa aqui para tentarmos não responder, mas dar luz à nossa primeira pergunta: o que é poder? Em latim, poder significa posse, ser capaz de, ou capacidade de produzir algo. Husserl dizia que o poder é a capacidade de fazer os demais realizarem aquilo que queremos. Olha só que frase impactante nesse campo aí. O poder é a capacidade de fazer com que os demais realizem aquilo que eu quero, aquilo que queremos. Ou seja, o poder, ele exerce uma influência ou um domínio sobre o outro. O conceito de poder hoje é o domínio sobre o outro. E o poder, nós podemos colocar o poder em duas categorias ali. Primeiro, o poder sobre a natureza. E segundo, o poder sobre os outros seres humanos. Nós não vamos nos aprofundar tanto nessas categorias, mas é importante que vocês saibam aí que o poder ele exerce, tanto sobre a natureza, uma influência sobre a natureza, e também sobre os outros seres humanos. E existem aí algumas formas de poder que talvez seja o foco da nossa aula de hoje. E vamos começar exatamente por uma forma de poder bastante buscada, digamos assim, por muitos. Não que seja um erro, mas às vezes nós encontramos aí algumas formas que as pessoas encontram para buscar esse tipo de poder que acabam sacrificando tantas outras vidas. E estamos falando exatamente do conceito de poder econômico. Ou seja, esse poder econômico nada mais é que o domínio de riquezas, E esse poder econômico, ele perpassa a posse de bens. Aqueles que possuem induzem aos que não possuem a adotar certos comportamentos. Como assim? Perceba aí a grande corrida que muitos têm quando chega um celular novo, um celular de última geração, embora o seu esteja funcionando, aquele que ele produziu exatamente, ele está te induzindo a você adotar esse celular novo, porque para ele gera um lucro, para você gera exatamente um custo danado, embora o seu celular ainda esteja praticando as mesmas funções. Uma coisinha ou outra que modifica lá, que não necessariamente você use aquela função que esse celular que custa 10 mil reais, por exemplo, você vai usar. Então, o poder econômico é um poder bastante perigoso, que influencia demais a nossa sociedade e o nosso modo de viver. Justamente porque estamos aí nessa sociedade do ter. Essa ânsia, essa ansiedade de ter as coisas cada vez mais está enraizada na vida das pessoas, esse consumismo, melhor dizendo,
Saindo do poder econômico, a outra forma de poder que nós encontramos é exatamente o poder ideológico. O poder ideológico, né, é a posse de certas ideias, a posse de alguns valores, de algumas doutrinas para influenciar exatamente a conduta alheia. E aqui nós temos que tomar muito cuidado. O poder ideológico, ele gera guerras. O poder ideológico, ele pode gerar fanatismo. O poder ideológico faz com que nós nos alienemos em determinadas situações. Quando eu falo que o poder ideológico faz com que aconteça uma alienação, é que você é tão confiante naquele poder ideológico que você fecha, que você tapa os ouvidos para outras situações, para outras propostas, para outras formas de pensar. E quando isso acontece, quando esse poder ideológico ele é nocivo, não estou falando aqui que nós não devemos ter ideologia, porque nós precisamos da ideologia. Nós temos que a nossa vida ela é conduzida por uma certa ideologia, mas essa ideologia ela deve ser pautada exatamente no equilíbrio, coisa que nós não vemos tanto por aí. Né? Essa ideologia virou fanatismo, esse fanatismo gerou perseguições, e essas perseguições geram dores, mortes e assim sucessivamente. E aí temos o poder político também, que é a posse dos meios de coerção social, podemos dizer assim. O poder político, né, é uma instituição que tenta se manter, ou tenta talvez manter as sociedades desiguais. Não é o papel do poder político, mas a sociedade caminhou para isso daí. Né? Então nós temos essas constantes, né, lutas, né, entre fracos e fortes, né, sobre o domínio ou o controle do saber, sobre o controle dos meios de comunicação, né? Domínio das instituições jurídicas, por exemplo. O poder político está envolvido em todo esse processo aí. Né? E ali, uma vez que esse poder político ele precisa de um Estado para ele se manifestar, né? E o Estado nós sabemos que é uma das instituições mais complexas criadas pelo ser humano. O termo Estado, do latim status, significa estar firme. Ou seja, o Estado é uma instituição política dirigida por um governo que vai reivindicar o monopólio do uso legítimo da força física, por exemplo, ou da força jurídica. Podemos dizer que o Estado ele nasce com o aprofundamento da divisão social do trabalho, que futuramente também nós discutiremos essas coisas aí. Algumas funções políticas e militares foram assumidas por um grupo específico que passou a deter o poder de impor normas à vida coletiva. Se nós pensarmos o Estado, é exatamente isso daí. Mas existe uma concepção liberal que diz que o Estado, essa concepção mais de John Locke, que o Estado age como mediador dos conflitos entre os grupos sociais. Então, o papel do Estado seria mediar esses conflitos entre os diversos grupos sociais existentes na sociedade. E qual a função desse Estado nessa concepção liberal? É exatamente alcançar a harmonia entre os grupos rivais, preservando os interesses do bem comum. E aí nós temos alguns liberais que nós vamos trabalhar futuramente aí. John Locke, já trabalhamos
John Locke naquela visão empirista sobre o conhecimento, né? Também temos Rousseau, que vamos discutir aí nas próximas aulas para fecharmos aí esse conceito de Estado. Por hoje é só, pessoal. Eu agradeço bastante a vocês. Fazendo um breve resumo do que nós vimos hoje, vimos ali, né, mais ou menos o que é o poder, o que é a filosofia política, como seria um Estado criado por nós. Vimos as categorias do poder, que são duas, né, que é o poder sobre a natureza e sobre os outros seres humanos, e vimos as formas de poder, né, que é o poder econômico, o poder político e o poder ideológico, e começamos aí a entender o que é essa instituição chamado de Estado, e mais para frente agora estudaremos os teóricos ali numa concepção liberal, e depois veremos o Estado também numa concepção marxista. Um grande abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima.